Pois é, bonecos com histórias sinistras que já aconteceu comigo. Eu vou contar a história de 4 deles. Pois é, esse boneco eu dei o nome dele de Ted. Eu achei na casa da minha avó. Ele estava numa caixa que estava com mais outros brinquedos. Aí eu falei, eu vou pegar ele e levar pra minha casa, já que ninguém estava usando ele. Pois é, mas depois de um ano, toda vez que eu dormia, eu deixava o Ted em cima do meu sofá ou em cima da minha cama. E quando eu ia olhar pra ele, sempre estava sentado no sofá, olhando pro quarto onde eu estava dormindo. Isso aconteceu mais de 6 vezes e aí eu decidi não deixar o boneco mais no quarto. Eu deixava ele preso dentro do guarda-roupa. Pois é, eu sei que é engraçado, mas um boneco do Minion é sinistro. Esse boneco eu comprei ele quando eu tava indo pra São Roque, uma cidade. E aí eu achei ele numa loja de brinquedos. Eu falei, vou comprar porque eu era bem pequeno, gostava muito de boneco. Pois é, mas eu deixava ele no guarda-roupa depois que eu tinha comprado ele. E no boneco tinha um botão pra você apertar que fazia ele falar. Pois é, eu também deixava ele no meu guarda-roupa. Até que, literalmente, por uma semana, toda vez que eu ia dormir, o boneco começava a falar sozinho à noite. Sim, ele ficava falando várias palavras sozinho, que eram as palavras que ele falava normalmente, né? Mas ele falava toda vez sozinho, era um botão que você tinha que apertar, e ele ficava fazendo isso no meu guarda-roupa. Tá, esse boneco foi um boneco que eu nem lembro direito quando eu comprei ele, só sei que eu era bem pequeno, eu amava demais esse boneco. Só que o problema é que esse boneco, quando eu comprei ele, eu deixava ele em cima do meu guarda-roupa ou na cama. E ele sempre, quando eu ia lá, ele tava em outra posição. Sim, toda vez eu saía de casa, eu voltava, ele tava na cozinha ou no sofá sentado. E aí eu comecei a ficar com bastante medo dele, mas eu amava ele ainda. E ele literalmente fez isso por um mês, aí o resto eu nunca mais vi nada demais acontecer com ele. Esse boneco aqui eu nem consigo mostrar uma foto dele que eu gravei. E eu vou explicar o porquê, mas era basicamente assim que ele era. Sim, era um boneco do Max Steel e eu tinha ganhado ele do meu primo. E a história desse boneco que eu tinha é uma história muito macabra mesmo. Eu vou contar. Pois é, depois que eu comprei esse boneco, eu sempre deixava ele ou perto do meu guarda-roupa ou onde eu sempre guardava os brinquedos. Que no caso era dentro do guarda-roupa. Ou em cima da cama. Pois é, mas por longo 2 meses esse boneco começava a se mexer sozinho à noite. Ele caía do guarda-roupa, ele se mexia na cama, acontecia um montão de coisa. E o pior que diferente dos outros, a gente via ele se mexendo, sim. Até que um amigo meu, ele tava brincando com ele e sem querer ele quebrou o pé do boneco. E fez um buraco enorme na perna do boneco. E o pé dele, depois de uns dias, ele sumiu do nada e nunca mais apareceu. Até que chegou o Dia dos Mortos e a gente foi visitar o cemitério, né? E aí, quando a gente tava quase indo embora, em cima de um túmulo tinha um pé de um boneco igualzinho o pé do meu boneco. E aí a gente levou pra casa, né? E aí, quando eu cheguei no meu boneco, eu peguei ele e aí eu fui tentar colocar o pé dele, né? E vocês não vão acreditar, a rachadura que tava na perna do boneco encaixou exatamente com o pé daquele boneco. E aí a gente se assustou demais, até meus pais se assustaram. Aí a gente saiu da padaria depois, né? E quando a gente foi voltar, a gente tava andando, né? Aí a gente teve a brilhante ideia de quebrar o boneco e jogar fora. E bem na hora que a gente falou isso, do nada, uma voz macabra. Tipo, todo mundo, eu e meus pais ouviram gritando não. Uma voz muito estranha que parecia estar vindo do além. A gente se assustou tanto que quando a gente chegou em casa, a gente quebrou o boneco imediatamente e jogou ele fora. E por enquanto, até hoje ele não voltou, né? Que bom. E tomara que esse boneco nunca mais volte, né? É claro. E eu juro por tudo pra vocês que essa história é real.
Bom, e por enquanto é isso. Se vocês quiserem mais histórias assim, deixe seu like e se inscreve no canal. Então, tchau!